E aí, tropinha, beleza? Estamos aqui para ler o Codex, os fragmentos de Duviri. Vocês sabem que eu gosto de trazer esse tipo de conteúdo, né? Para quem é mais adentrado aí na lore do Warframe. When Duviri came into being, there were many islands whose contents were, to put it bluntly, horrific. The Execution Cyst, the Golden Hive, the Inversion Tree, Stitcher's Gulch and the Bountiful Swamp were all notorious, but each met a natural end, engulfed by the void. Lorne was exiled deliberately. A Ilha de Lorne. Quando Duviri surgiu, havia muitas ilhas cujos conteúdos eram, sinceramente, horríveis. O cisto da execução, a colmeia dourada, a árvore da inversão, a ravina do costureiro e o pântano abundante eram notórias, mas tiveram, digamos, um fim natural, devoradas pelo Void. Apenas Lorne foi exilada liberadamente. The island of Lorne was a desolate, bleak outcrop where ghosts would scream accusations against anyone who came close enough to hear. In the void, where it can still occasionally be heard screaming to this day. Islands are usually unmoored or otherwise destroyed by command of the king. Here, then, it was the local citizenry who rose up and cast the offending island out, smashing the bridges with their tools and dragging it away using ropes and flying caiths. A Ilha de Lorne era um afloramento desolado e sombrio, onde fantasmas gritavam acusações contra qualquer um que chegasse perto o bastante para ouvir. Evitada por todos, foi finalmente separada de Duviri e deixada à deriva no Void, onde ainda pode ser ouvida gritando até hoje. As ilhas são geralmente desancoradas ou destruídas por ordem do rei. Nesse caso, no entanto, foram os cidadãos locais que se levantaram e expulsaram a ilha ofensiva, destruindo as pontes com suas ferramentas e arrastando-a com cordas e kites voadores. Lorne was notable for its curious shrines, many of which were dismantled and their component stones taken from the island by royal order. One comes across them occasionally, and it is possible, though not advisable, to reassemble them. To do so risks a local outbreak of ghosts, an offense punishable by death should the Dax catch you at it. Lorne era conhecido por seus curiosos altares, muitos dos quais foram desmantelados e suas pedras retiradas por ordem real. Eles podem ser encontrados ocasionalmente e é até possível, embora desaconselhável, reconstruí-los. Fazê-lo arriscaria a eclosão de um surto local de fantasmas, uma ofensa punível com a morte, se descoberta pelos Dex. Opa! Galéria. How I loved the Galleria. It was an island of simple beauty, where white statues rose out of the ground as if they had grown there. They were classical in their features, masked in due propriety, each bearing an instrument or an emblem of their craft. I gave them names. The Scribe, the Scryer, the Shawsanist. Como eu amava Galéria. Era uma ilha de beleza simples, onde estátuas brancas erguiam-se do solo como se ali tivessem crescido.
Eram clássicas em suas feições, mascaradas com a devida propriedade, cada uma portando um instrumento ou um emblema de seu ofício. Dei-lhes nomes: escriba, vidente e chalzinista. On days when the mist of Thrax's sorrow hung among the marble columns, a sober chill seemed to drape the Galleria. One could not wish for a better spot to cool a burning head. This kingdom is often mad, but this was a space for sanity. That peace was shattered one morning as I drove my carriage there. I witnessed a vast form break up from the ground and clumsily probe the area around it. Nos dias que a névoa da tristeza do Thrax pairava entre as colunas de mármore, um frio austero envolvia a galéria. Não havia lugar melhor para acalmar sua mente inquieta. Este reino costumava ser doentio, mas aquele era um espaço de sanidade. Essa paz acabou numa manhã, enquanto dirigia minha carruagem até lá. Testemunhei uma forma vasta emergir do chão e sondar desajeitadamente a área ao redor. I took the thing for a gigantic worm or slug until one of my escorting Dax pointed out the colossal fingernail on its head. We turned on our heel and made for the palace, where I gave Dominus Thrax the best account I could of what I had seen. On hearing that a single monstrous finger had burst up through the green sward, Thrax took terrible fright. Despite my entreaties, he sacrificed the entire island before any more of the entity could emerge. Era um dedo. Um dedo. Caralho, velho. Era um dos dedos do Man in the Wall, velho. Que viagem, hein? Pensei que a coisa era um verme ou uma lesma gigante, até que um dos meus escutadores, Dex, apontou para aquela unha colossal na cabeça, entre aspas, do ser. Demos meia volta e rumamos ao palácio, onde tentei descrever como pude o que havíamos visto para Dominus Thrax. Dominus Thrax, bro! Ao escutar que um único dedo monstruoso surgiu do campo, Thrax tomou um susto. Thrax, na verdade. Thrax tomou um susto terrível. Apesar de minhas súplicas, ele sacrificou a ilha toda antes que outra entidade pudesse emergir. Já não somos mais os mesmos. And so, I set this down for any that follow in my footsteps who wonder, as I have, about our home. Today, Duviri is a mere scattering of islands, set about the palace as if they had spilled forth from it. But, in the dawning time when the kingdom was new, it was a kingdom worthy of the name. Já não somos mais os mesmos. Sou naturalmente curiosa, não consigo evitar. Então, deixo isso aqui para qualquer um que siga meus passos, que se pergunte, como eu, sobre o nosso lar. Hoje, Duviri é apenas um conjunto de ilhas dispersas, espalhadas pelo palácio, como se tivessem brotado dele. Mas no alvorecer, quando o reino era novo, era um reino digno do nome. From horizon to horizon lay island after island, each one different, bearing distinctive color and life. I have flown on Caithbak until the Ark Harbor was lost to sight, and then on again, and have been unable to number the lands over which I flew. Every one of them raised its banners to Thrax. Nothing remains of those islands now. Not a tree, not a leaf, not a grain of sand. De horizonte a horizonte havia ilha após ilha, cada uma diferente, com cores e vida distintas. Repetidamente, voei nas costas do kite até não poder mais ver o arquiporto, e fui incapaz de numerar as terras sobre as quais voei. Cada uma delas levantou suas bandeiras para o Thrax. Agora nada resta dessas ilhas, nem uma árvore ou uma folha, nem mesmo um grão de areia. It seems
lost islands were smashed by Thrax the king as a child might smash a toy. Others have been obliterated by hazards unknown. The void is an ocean, it is said, and monsters dwell in its depths. But the vast majority of the islands have simply fallen to the void's creeping encroachment as the tides wear away at the land. I dream of a lost island returning one happy day, or an entirely new island appearing, birthed from the void. But this place has not changed in so long, except for the worse, and there is no reason for hope. One day, I am sure, the void will engulf us all. Parece que algumas das ilhas perdidas foram destruídas pelo rei Thrax, como um brinquedo frágil na mão de uma criança. Outras, destruídas por perigos desconhecidos. O Void é como o oceano, dizem, e monstros moram em suas profundezas. Porém, a maioria das ilhas foi simplesmente tomada pela invasão rastejante do Void, assim como marés desgastam as costas. Sonho com uma ilha perdida em um dia feliz, ou uma ilha inteiramente nova aparecendo, nascida do Void. Contudo, este lugar não mudou tanto, exceto para pior, e não há razão para ainda ter esperança. Um dia, tenho certeza, o Void engolirá a todos. In the splendid lands on this side of the wall lives happy Mathila, and she has 2 children. She also had a husband in her yesterdays. When I have attempted to talk to her about him, she has simply frozen, like a rat before a snake. His name was Garmy, and he was keeper of the Seraglass Lighthouse on Watcher's Island. Nas terras esplêndidas deste lado da parede vive a feliz Mátila com seus 2 filhos. No passado também teve um marido. Quando tentava falar sobre ele, ela simplesmente congelava como um rato diante de uma cobra. Seu nome era Garmy. Ele era o guardião do farol de vitral serigrafado na Ilha do Vigia. Ah, ele é o cara do... Ele é o prisioneiro de vidro lá, então? O vitrificador, esqueci o nome dele. The lighthouse served no true purpose, yet he kept its lamp burning, beaming out into the void as if to call travelers home. Now, before his death, Garmy confided in me that he felt his role was important. He was keeping it at bay. Void storms were not unknown in Duviri, but the storm I shall speak of was unlike others. It hung in a red veil across the sky. There was a great sound like tearing metal, and all at once a pelting rain fell. Not water, but broken metal chains in lengths and coils and great rattling whip strands. O farol não servia para nada, mas mantinha sua lâmpada irradiando para o Void, como se chamasse os viajantes para casa. Antes de sua morte, Garmy me confidenciou sentir que seu papel era importante e que estava mantendo algo longe. Tempestades do Void não eram incomuns em Duviri, mas teve uma bem diferente das demais. Pairou como um véu rubro no céu, ouviu-se um estrondo, como um metal sendo rasgado, e de repente iniciou-se uma chuva torrencial. Um temporal não de água, mas de correntes metálicas quebradas, semelhantes a chicotes. Será que foi no momento em que a gente teve o primeiro contato com o Man in the Wall, lá na quest do Harrow, com o Hell e tal? Talvez, né? Pode ser. Não sei. Chains shattered roofs and windows, slashed through screaming livestock and maimed the fools who had not come in from the streets. I found Garmy's log in the toppled ruin of the lighthouse. With admirable presence of mind, he describes a form steadily approaching out of the void. A monstrous hand, possessed of only 3 fingers,
and a thumb. Era o Lula, velho. With the lighthouse gone, Watcher's Island crumbled, and was gone too, within 3 spirals. Garmy has no grave nor memorial, as if he had never lived. But I remember, and so I record. As correntes que caíram estilhaçaram telhados e janelas, cortaram o gado que gritava e mutilaram os tolos que ainda estavam nas ruas. Encontrei os registros de Garmy nas ruínas do farol, com admirável presença de espírito. Ele descreveu ter avistado uma forma que se aproximava através do void. Uma mão monstruosa, possuindo apenas 3 dedos e um polegar. Era o Mendewall mesmo. Sim. Ou então era o Lula, né? Vai saber. Haha, toquei. Piadinha. 3 dedos e um polegar. Sem o farol, a ilha do vigia desmoronou e desapareceu em 3 espirais. Garmy não possui túmulo ou memorial. É como se nunca tivesse existido, mas eu me lembro bem. E, assim, testemunho. O mausoléu das bonecas. The Necropolis Island was once one of the largest in Duviri and the strangest. It appeared to be a sprawling burial ground littered with gravestones, wooden crosses, sarcophagi, and ornate tombs. But those who broke into these places found that there were no bodies to loot. Not a cadaver. Not a skull. Not even a tooth. A ilha da Necrópole já foi uma das maiores de Duviri, e a mais estranha. Parecia um amplo cemitério, repleto de lápides, cruzes de madeira, sarcófagos e túmulos ornamentados. Todavia, aqueles que invadiram esses lugares, descobriram que não havia corpos para saquear, nenhum cadáver, nenhum crânio, nem mesmo um dente. Instead, each coffin contained a simulacrum of the human form in various stages of decay. Entire skeletons carved out of wood. Corpses of rotting straw stuffed into old clothes. Mouldering faces sculpted in crumbling clay. Little bones laboriously whittled down from large bones. I have never been able to make any sense of it. No lugar, cada caixão tinha uma efígie ou simulacro de forma humana, em diferentes estados de decomposição. Esqueletos inteiros esculpidos em madeira, cadáveres de palha apodrecida com roupas velhas, rostos em decomposição esculpidos em argila gasta e pequenos ossos laboriosamente reduzidos de ossos grandes. Nunca compreendi aquilo. The doll mausoleum did not even attempt to imitate an authentic burial structure. It was built to far too small a scale. The cavities within it were tiny, each one holding a coffin that contained a miniature human figure. These were of all genders, often with brightly coloured hair, all wearing odd, one-piece hooded suits of black leather. Thrax was known to visit the mausoleum alone. I do not know what he did there. Now, the place is lost to the void. A mystery that shall remain so forever. Isn't that maddening? O mausoléu das bonecas nem tentou imitar uma estrutura funerária autêntica. Foi construído em uma escala muito pequena. As cavidades internas eram minúsculas, cada uma tendo um caixão com uma figura humana em miniatura. Eram de todos os gêneros, muitas vezes com cabelos de cores vivas, vestindo trajes de estranhos de peça única com capuz de couro preto. Eram tenos, né? Sabia-se que Thrax visitava o mausoléu sempre sozinho, não sei o que fazia lá.
Agora o lugar está perdido no void, um mistério que perdurará. Isso não é enlouquecedor? Bom, aparentemente ele fez uma réplica de cemitério pros, né? Ele fez um memorial aí pros Tenos, né? Que não sobrou nenhum aparentemente, né? E aí ele fez lá com argila e tal. Ela falou lá com o que ele fez. Lago Verula. Lake Verula to be lost and forgotten is a lasting bitterness to me. There was a time when it was Deviri's festival spot. On the anniversary of Thrax's coronation, the citizenry would build ceremonial floating islands. On these, they would drift, sing, play music, and light fragrant lanterns in honor of Thrax. O Lago Verula ter sido perdido e esquecido é uma amargura contínua para mim. Houve um tempo em que era o local do festival de Duviri, no aniversário da coroação do Thrax. Cidadãos construíam ilhas flutuantes cerimoniais. Lá, flutuavam, cantavam, tocavam músicas e acendiam lanternas perfumadas em veneração ao Thrax. Attracted by the music, the rainbow eels would rise from the lake bed, poke their iridescent heads above the water, and sing. Lucinia had a school of them that followed her across the lake and floundered on the shore when she disembarked, as if they yearned to remain with her. Atraídas pela música, as enguias arco-íris se levantavam do leito do lago, colocavam suas cabeças iridescentes acima da água e cantavam. Lucínia teve um cardume que a seguiu através do lago e se debateu na margem quando ela desembarcou, como se desejasse ficar com ela. We could not know that down on the lake bed a portal to the Undercroft had formed. Predatory creatures writhed in. They were golden, slender, with massive fanged bivalve maws. And they were ravenous. They devoured the rainbow eels, and then they devoured each other until only a handful were left. Lake Verula had no more magic after that. Thrax ordered the lake drained, but the golden moors merely burrowed into Deviri's crust, where to this day they can sometimes be found, plundering our pools. São os mandíbulas, né? Aquele bichinho que a gente fica pegando peixe lá no minigame do Viri. Eles invadiram o lago aí e comeram geral. Mas não tínhamos como saber que, no leito do lago, um portal para a cripta havia se formado. Criaturas predatórias se contorciam. Eram douradas, esguias, com enormes presas bivalves, eram vorazes. Primeiro devoraram as enguias arco-íris, depois umas às outras, até sobrar só um punhado. O lago Verula perdeu a magia após isso. Thrax ordenou que o lago fosse drenado, mas as criaturas douradas apenas se enterraram na crosta de Duviri, onde até hoje são encontradas, ocasionalmente assolando nossas lagoas. Pouso do erudito. In all the ages of Thrax's reign, only 2 strangers have ever been known to come to Duviri. One was the monk Teshin, who fell from the sky into the lake on the island we now call Hermit's Landing. Seemingly lifeless, he was dragged ashore by Mithila, who nursed his return to health. I have never known a constitution to match his. Yet, unlike us, he has deteriorated with the passing of time. The other stranger came far earlier in Thrax's reign, before even the bleeding earth. Em todas as eras do reinado de Thrax, apenas 2 estranhos chegaram a Duviri. Um deles foi o monge Teshin, que caiu do céu no lago da ilha que hoje chamamos de Pouso do Eremita.
Aparentemente, sem vida, ele foi arrastado à praia por Matila, que cuidou dele até que estivesse recuperado. Nunca conheci uma constituição como a dele. No entanto, ao contrário de nós, ele deteriorou com o tempo. Então é o nosso Tenshin mesmo, só que ele caiu aqui em Duvir, tá ligado? É o nosso Tenshin mesmo. O outro estranho veio muito antes do reinado de Trax, antes mesmo da Terra de Sangue. The stranger had haunted eyes and a downcast mien, and spoke of the wall and the worlds beyond. He wore his hair like looped snakes, and his voice carried an accent unlike any in Duviri. With the king's permission, he constructed a great laboratory of light-smoking mirrors and void lanthorns, which he claimed was the match of one he had once owned in a former life. The island where it stood was known as Scholar's Landing. Ah, então. Nesse meio tempo aí que ela tá falando, eu lembrei. O cara do vidro lá, que dropa a vítrica, não é o Garmin, não, é o Nihil, né? É o vidraceiro, tem, né? Fazendo retcon aqui da minha opinião anterior, né? Enquanto ainda há tempo. Vamos lá, pouso do erudito. O estranho tinha olhos assombrados e um semblante abatido. E falou sobre a parede e os mundos além. Ele usava o cabelo como cobras enroladas, e sua voz carregava um sotaque diferente de qualquer outro em Duviri. Será que era o Balas? Com a permissão do rei, ele construiu um grande laboratório de espelhos e faróis do Void, que alegou ser igual a um que ele possuía em uma vida anterior. Espelhos e faróis? A ilha onde ficava o laboratório chamava-se Pouso do Erudito. Ou será que era o Nihil esse aí, mano? The time would come, the stranger said, when Duviri would be needed. There was a work of repentance to be done, and he could not do it alone. What he meant by this, I cannot say, and cannot now ask. For Scholar's Landing vanished overnight. But I shall watch and wait and hope. E... cara, e se foi o Albrecht? Como é que ela descreveu ele? Semblante abatido, olhos assombrados e um semblante abatido. Enrolado como cobra, não. Cara, esse usava o cabelo como cobra enrolado é foda, né? With the king's permission, he constructed a great laboratory. The time would come, the stranger said, when Duviri would be needed. There was a work of repentance to be done, and he could not do it alone. What he meant by this, I cannot say, and cannot now ask. For Scholar's Landing. Eu realmente não sei agora, mano. Talvez seja com um personagem aí que a gente não viu ainda. Chegará um momento, disse o estranho, em que Duviri será necessário. Existe um processo de arrependimento a ser realizado, e ele não poderia fazê-lo sozinho. Não sei o que ele quis dizer com isso, e não posso mais perguntar, pois o pouso do erudito desapareceu à noite. Mas permanecerei vigilante com esperança. As cavernas de Academy. There was a time when the children of Duviri were educated. Upon the island of Academe, within its chalky caves, in rough-hewn classrooms lit by burning blue gas, sages taught them everything they would need to know. They learned of the 7 principles, the geometries, the primords, the harmonics and resonances, the sacred stories, and, most importantly, the unquestionable benignity of Dominus Thrax. And then, not long after the reign of chains,
the first of the Hollow Children appeared. Houve um tempo em que os filhos de Duviri eram educados. Na ilha de Academy. Academy. Deve ser Academy, né, aqui pra nós. Na ilha de Academy, dentro das cavernas de calcário, em salas de aula improvisadas e iluminadas pela queima de gás azul, sábios ensinavam tudo o que eles precisavam saber. Aprendiam sobre os 7 princípios, geometrias, primórdios, harmônicos e ressonâncias, histórias sagradas e o mais importante, a inquestionável benignidade de Dominus Thrax. Então, não muito tempo depois da chuva das correntes, apareceu a primeira das crianças irreais. They joined the others for class, sitting at the back, silent and attentive. Their eyes were a deep and lustrous black, their mouths fixed in a constant grin. None of the sages saw them enter or leave. The Hollow Children did not speak, nor did they participate in class in any way, except to giggle unnervingly when the subject of the void was mentioned. Manifestações do Man in the Wall. Ei, caralho, viu? Cara, o Man in the Wall é insuportável, hein, mano? Pelo amor de Deus, cê é louco. Elas se juntavam às demais para a aula, sentadas no fundo, silenciosas e atentas. Tinham olhos com um lustroso preto profundo, e bocas fixas e um sorriso constante. Nenhum dos sábios as viam entrar ou sair. As crianças irreais não falavam, nem participavam da aula de qualquer forma, exceto para rir angustiantemente quando o assunto do Void era mencionado. When adults came to collect their children, they noticed an additional oddity. Among the Hollow Children were exact duplicates of themselves when they were younger. Each day there were more of them. Thrax ordered the island destroyed, but when Loden descended from the sky to ravage it, the Aura Worm found it had broken free of its own accord. Thrax did not give the order to pursue. Quando adultos buscavam seus filhos, notavam outra bizarrice. Entre as crianças irreais existiam duplicatas exatas de si mesmos de quando eram mais jovens. A cada dia havia mais e mais. Ô louco. Thrax ordenou que a ilha fosse destruída, mas quando Lodum desceu do céu para devastá-la, o Oruirme descobriu que ela se libertou por conta própria. Thrax não deu ordens para persegui-la. A ilha de Manipura. The island of Manipura was Duviri's vineyard. The Calaventi merchant sisterhood had villas there. Their tenant farmers raised succulent grapes to be turned into wine, which was taken as a tribute to be shared among the Dax. Tribute Day was a great celebration in the Dax barracks, as the veiled Yaskotai would pour bowl after bowl of wine. Comrades would show old wounds and tell tall tales of how they were come by, and old songs would be sung late into the night. A ilha de Manipura era o vinhedo de Duviri. A Irmandade Mercantil Calavente, conhecidas distantes de Matila, tinham vilas. Seus inquilinos cultivavam uvas suculentas de vinho, considerado um tributo a ser dividido entre os Dax. O dia do tributo era uma grande celebração no quartel Dax, com o velado Yaskutai servindo taças e taças de vinho, camaradas exibindo velhas feridas e contando histórias fantásticas de como surgiram, e antigas canções cantadas até tarde da noite. The Calaventi were proud. They considered themselves reflections of the true Orokin, and though they bent the knee to Thrax, they did not respect him. With his changeable moods and his short stature, Thrax was, they whispered, merely an upstart, an imitator.
It was the servants who alerted Thrax to their master's insolence. If they expected to be rewarded for this, more fool them. As Calavente, infelizmente para elas, eram orgulhosas demais. Consideravam-se reflexos dos verdadeiros Oroquins, e, embora submetidas à autoridade do Thrax, não o respeitavam. Devido à inconsistência de seu humor e baixa estatura, Thrax era, sussurravam, só um oportunista farsante. Servos alertaram Thrax sobre a insolência de suas mestras, e se esperavam com recompensas por isso, foram tolos demais. A terrible Oraworm was sent to, and I quote, trample the Calaventi sisterhood as they trample their grapes. With no warning, the Oraworm burst through the island from beneath, shattering it to fragments. If the decks of Duviri resent the loss of their wine tribute, they know better than to speak of it. O terrível Oroirme foi enviado para, e aqui cito, pisar na Irmandade Calavente como elas pisoteavam suas uvas. Sem aviso, o Oroirme atravessou a ilha de baixo para cima, despedaçando-a. Se os Dax de Duviri ficaram indignados com a perda do vinho do tributo, sabiam que era melhor não reclamar. A Terra de Sangue. The island was called Cornucopia for its fecundity. The soil, dark and rich, yielded tubers and greens that shimmered with life. Wagons laden with tribute would go tottering up to the palace in procession. All this was, of course, the will of the king, for what is a kingdom without its peasants? Thus had he created the islands, and thus they remained, day after indolent day. Then, on a morning like any other, Farmer Hovral drove his spade into the earth and brought up blood. A ilha era chamada Cornucópia, por sua fertilidade. O solo escuro e rico produzia tubérculos e vegetais que brilhavam com vida. Carroças carregadas de tributos chegavam cambaleantes em procissão ao palácio. Tudo isso era, claro, à vontade do rei, pois o que é um reino sem seus camponeses? Assim ele criou as ilhas e desta forma elas permaneceram, dia após dia. Então, em uma manhã como outra qualquer, o fazendeiro Rovrel cavou o chão com sua pá e descobriu sangue. Blood welled up from the gash like crimson oil. As Hovral looked on, stupefied, the rivulet reached the road and began to pool. The shocked cries of other farmers rang out as their furrows too began to fill with blood. The stuff was dark, almost black. It had a heavy metallic odor suffused with grave spices. One venturesome soul tasted it. His eyes instantly became pitch orbs, his voice a smoky whisper. Panic ensued. The judgment of Dominus Thrax. Era Cuva. Se você ler aqui o que aconteceu com ele, ó. Um aventureiro provou. Seus olhos prontamente se tornaram esferas de piche, ou seja, ficaram muito pretos, e a voz um sussurro esfumaçado. Era Cuva. É isso que acontece quando você toma Cuva. Foi o que aconteceu com o Tenno. Se vocês lembrarem lá na... a Guerra Interior, tem a opção de tomar o Cuva, e é isso que acontece quando toma. Sangue brotou do chão como óleo carmesim, enquanto Rovrel observava. Estupefato, o fluxo chegou à estrada e formou uma poça. Berros de outros fazendeiros ecoaram quando seus buracos, recém-cavados, também enchiam de sangue. O líquido escuro, quase preto, tinha um forte odor metálico impregnado de especiarias. Um aventureiro provou.
Seus olhos prontamente se tornaram esferas de piche, e a voz um sussurro esfumaçado. Sim, era sangue, porque curva é sangue, tá? Ok? O pânico se instaurou. Seria uma maldição? O julgamento de Dominus Trax? The Dax came swiftly. The roads were barricaded, and Cornucopia was isolated from Duviri. Later that day, a great orreworm shattered the bridges. The island was set adrift, inhabitants and all. Oh. The last sight I had of them was a row of wide-eyed, pleading faces watching me steadily as they vanished into the void. Dex chegaram rápido. As estradas foram barricadas e Cornucópia isolada de Duviri. Mais tarde, naquele dia, um grande Uruirme destruiu as pontes. A ilha ficou à deriva, com habitantes e tudo. A última visão que tive foi uma fileira de rostos suplicantes com olhos arregalados me observando enquanto desapareciam no void. É, rapaziada. Caralho, hein? Duviri. Porra. Caramba, eu tô quase começando a dar razão pro Dominus ser tão bipolar nos sentimentos dele. Caralho, velho. Nossa, mano. Depois disso eu tenho até que... Vem cá. Fazer um carinho no gatinho aqui, mano. Tá meio estranho o pelo desse gato, não tá, não? Vem cá, Bilu. É pra você tá assim, Bilu, meio... Sei lá, meio liso. Deixa eu botar o Kubro pra fora aqui, que ele é peludão. Cadê ele? Não tá, né? Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Lembre-se de se inscrever no canal, deixar o joinha. Valeu, falou e até o próximo vídeo.